Olá, seja bem-vindo a um novo podcast do CIT, o 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. E hoje o nosso podcast está muito especial. Nós temos uma integração às engenharias e às nossas professoras da nutrição. É um grande prazer tê-las conosco, a professora Bruna Raniel. Seja bem-vinda, professora Bruna. Muito obrigada. A professora Juliana Bassani. Obrigada pelo convite. E o meu amigo, o professor das engenharias, professor Edival Rodrigues de Viveiros, que hoje trouxe um convidado muito especial para conversar com a gente. Muito obrigado. E acho que o senhor tem umas parcerias com o nosso convidado especial de hoje. Vai pedir para o senhor apresentá-lo. Bom, o senhor fica assim, né, para depois, mas você seria melhor. Pois é, né, a gente fala que na vida nada é por acaso, não é? E, às vezes, a gente não quer acreditar nessa teoria do acaso, né? Ou das influências cósmicas ou divinas, o que quer que seja, mas o professor Paulo foi uma dessas coisas, entre aspas, né? Boas que me aconteceu e que agora a gente está se tentando trazer aqui para o Unisalesiano, né? Que foi justamente em relação a uma pesquisa que agora a gente, depois talvez ele vai comentar, né? Mas um trabalho que a gente está, uma parceria que nós estamos aí trabalhando já há algum tempo e que tem sido muito positiva e que agora eu acho que talvez com as professoras aqui hoje a gente possa até dar continuidade e aprofundar isso. Então, assim, o professor Paulo, ele é docente, ele vai falar do currículo dele, né? Mas ele é docente na Exalc USP, que eu tive a grata satisfação de conhecer agora nas férias, porque a gente foi, inclusive, levar um equipamento lá e eu fiquei muito feliz de ter conhecido a Exalc USP, porque é um lugar totalmente diferente, né? Um lugar antigo, com uma arquitetura antiga. Inclusive, ele falou que foi uma espécie de um bunker na época da Segunda Guerra. Então, é um prédio muito interessante, mas é uma instituição de renome nacional e até internacional, né? E foi muito emocionante eu ter ido até lá tal, e está sendo muito positiva essa parceria com o professor Paulo. Então, professor Paulo, eu gostaria que você se apresentasse, né, e começasse aí a sua fala, já te agradecendo pela parceria, já te agradecendo pela sua grande disponibilidade esse tempo todo em relação aí ao trabalho que a gente tem procurado fazer junto, né? Enfim, obrigado mesmo pela sua colaboração e já lembrando que no ano passado o professor Paulo esteve conosco aqui também no CIT com a doutora Thaís Russomano da Medicina, que a gente ainda pretende trazê-la para cá, né, em relação a alguma pesquisa. Perfeito. Seja muito bem-vindo, professor Paulo. Obrigado, Edival. Obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo convite, pela Unisalesiano, né? Tá promovendo esse tipo de evento, é muito bom, é muito bacana, né, ter essa interação. E, como o Edival comentou, ele conheceu o meu bunker, né, lá em Piracicaba. Na verdade, Edival, o meu laboratório são prédios, né, que a Fundação Rockefeller doou para Piracicaba, para a USP, na época, né? Certo. E é uma estrutura realmente bem sólida, né? Bem tipo um bunker mesmo, e para abrigar os laboratórios. Então, são estruturas irmãs, né? Tem uma na economia, um prédio igualzinho, e espelhado, a gente tem o outro na horticultura, que foi o laboratório onde Edival conheceu, né? E o Edival conheceu um laboratório, né, meu laboratório, que é da área de floricultura. Eu vou Olha, deve ser lindo. começar me apresentando. Eu sou professor, engenheiro agrônomo, e professor da área de floricultura e trabalho também com a área de cultura e tecidos vegetais. E não tem nada a ver com a parte de espacial. Né? Como é que eu fui cair nessa história, como é que eu fui entrar nesse voo espacial e desenvolvendo pesquisas que a gente tem hoje, né, de um projeto que a gente enviou agora para o FAPESP, vamos torcer, cruzar os dedos aí para dar certo, e a gente desenvolvendo, né, novas tecnologias numa área totalmente diferente que eu estava acostumado a trabalhar, tá? Eu vou começar, então, fazer a apresentação, que fica mais fácil para ir explicando,
tá? Bom, essa apresentação foi uma oportunidade que eu tive de mostrar o trabalho na Itália, né? Foram 2 vezes na Itália. Essa foi a primeira vez, junto ao ILA, que é um instituto latino-americano que... Esse instituto é bem interessante. Ele aborda várias instituições ligadas à América Latina, tem recursos, tá? E aí, como na época... a gente estava divulgando bastante essa parte dos alimentos no espaço, né? Inclusive, o pessoal da nutrição, vou mostrar depois com mais detalhes. Olha só. Não sei se vocês conseguem enxergar. É que tem o blur, né? Depois eu tiro o blur para mostrar para vocês aí uma frégola com verduras para os astronautas comerem, tá? Ai, que interessante. Então, vamos lá. A ideia do projeto, do desafio, na verdade, foi um desafio que a gente participou. A gente não esperava, quer dizer, receber o convite da participação desse desafio, não tinha ideia como se inscrever, enfim, a burocracia, porque quem criou esse desafio foi a NASA, junto com a Agência Espacial Canadense, e realmente, para entrar nesse tipo de desafio, existe uma burocracia muito grande, sabe? Desde a parte do que você vai trabalhar até a burocracia para a inscrição dos alunos, dos integrantes. Então, tinham normas, mais ou menos como se você fosse pedir um visto para os Estados Unidos, tá? Esse é o meu time, tá? Acho que vocês estão vendo. Sim. Não é? Então, o Christian, tá? O Christian aqui, engenheiro da computação, o Henrico, engenheiro agrônomo, hoje já foi mestre, tá? A Jéssica, futura doutora, a Lília, mestra, formada, né? A Laura também mestra. Esses meninos hoje estão com empresa, estão fazendo doutorado, continuam na área de tecnologia. Que legal. Tá? Bom, aqui um pouquinho da escola, né? A nossa Exalc, Grande Luiz de Queiroz aqui, né? Que foi o que o Edival passou ali pela escola, essa parte histórica da Exalc, né? Bom, para a gente iniciar, a gente tem que falar um pouquinho das linhas de pesquisa que a gente trabalha, tá? Como é que surgiu, né? Então, o desafio, vamos lá, o desafio, na verdade, era para produzir alimentos no espaço, alimento fresco no espaço, em 2 metros cúbicos, tá? 2 metros cúbicos. E aí você tinha a quantidade de água que você ia utilizar, você tinha a energia que você ia utilizar, que era proposto no projeto, as regras, né? Entre outras regras ali. E o que a gente trabalha com o que vocês estão vendo aqui, que são os diferentes espectros de luz de LED no crescimento in vitro, tá? A gente trabalha também com, ainda nessa parte de LED, né? Trabalha com o estudo do espectro azul. Então, a gente descobriu, interessante você ver que foi tudo na mesma época, né? A gente descobriu que o azul reduzia o metabolismo das plantas, tá? A gente trabalha também com essa parte de jardim vertical, e na mesma época do desafio, a gente estava estudando a produção não só de plantas ornamentais nesse jardim vertical, como também de morango. Então, nessa área que vocês estão vendo aqui, eu participei de uma palestra na época da pandemia, e essa palestra foi em EAD, e um pessoal de Manaus, né, eles estavam ouvindo a palestra e fizeram uma pergunta: professor, por que em vez de produzir flores, lantana, o senhor não produz morango, né? Morango é mais de R$50 a caixa, muito caro aqui, né? E nesse ambiente que a gente tem aqui, a gente tem 25 graus no verão e no inverno, e a gente controla a luminosidade, tá? De maneira artificial, a gente aumenta ou diminui a intensidade luminosa. E aí a gente conseguiu produzir esse tipo de alimento, né, num lugar totalmente inusitado. Esse aqui é um corredor que não tem nem janela, tá? E aí a gente pegou o pulo do gato
que era quando que o morango florescia para poder ter, né, o florescimento e ter uma constância. Porque a gente usou um morango que ele era de fotoperíodo neutro. Porque muitas vezes a gente usa morango, as variedades estão muito ligadas ao inverno e ao verão, né? Mais o inverno. Então, a gente conseguiu uma variedade que era fotoperíodo neutro, e a gente poderia usar ou plantar esse material em qualquer época do ano, tá? Então, e a outra coisa, a gente viu também que ela dependia da intensidade luminosa. Quanto maior a intensidade, melhor a qualidade do nosso morango. Beleza? Tudo bem. Sim, Certinho, gente? ótimo. Bom, então a gente está indo para uma outra linha de pesquisa agora, que é para os óleos essenciais. Tá? A gente trabalha no tempo, a gente trabalha com a Hidroplan, né? São parceiros nossos, a gente está com outros trabalhos, desenvolvendo outros trabalhos com a Hidroplan, nessa área de óleos essenciais e de géis também, para plantio. Né? E a gente fez um outro trabalho também, enfim, meio despretensioso, e descobriu que o delimoneno, se você utilizar o delimoneno, que ele é muito utilizado para controle de pragas, tá? Ele reduz drasticamente a incidência de pragas. A gente viu que ele aumenta significativamente o teor de carotenoides na planta. Ótimo. Já pensou? Então, você utilizar um produto natural, que é o delimoneno com óleo essencial de laranja. O Brasil é o maior produtor de citros do mundo, é um subproduto que a gente tem à vontade, tá? E aí a gente observou que aumenta significativamente o teor de caroteno no tomate, no caso que a gente fez. Então, se a gente pensar, se você aumenta o teor de carotenoide, dobra o teor de carotenoide do tomate, usando o delimoneno, né? O que é o precursor? O carotenoide é precursor do que mais? Né? Como é que chama aquele? O tomate tem que é bom para a próstata? Licopeno. Licopeno, exatamente, né? Então, o carotenoide é precursor do licopeno. Então, imagina você ter um tomate com mais carotenoide, que vai ter mais licopeno, né? Sim. E de maneira natural. E, ao mesmo tempo, esse produto, ele é muito utilizado para limpeza, ele elimina o biofilme do sistema de irrigação. O sistema de irrigação, conforme você vai usando muito, ainda mais se você tem nutrientes no sistema de irrigação, ele vai formando biofilme, tá? Esse biofilme é o meio onde micro-organismos vão se desenvolver, doenças podem se desenvolver, pode entupir o sistema de irrigação. Então, a gente matou, na ideia, né, matou 2 coelhos com uma cajadada só. Ia limpar o sistema de irrigação e o efeito residual do delimoneno ia alimentar o nosso morango. O nosso morango ia ter um teor alto de carotenoide, que ele tem carotenos, e ia melhorar a qualidade nutricional do morango para o astronauta, tá? Então, se a gente pensar que no desafio, né, o peso por massa, né, transportado, ele tem que ser muito rico, porque é muito caro você transportar alimento para o espaço, tá? Então, a gente ia conseguir, de uma maneira natural, deixar um alimento mais rico com o mesmo peso em massa, tá? Bom, e aí, voltando ao desafio, né, uma fundação, até um nome interessante, né, Matusalém, né, uma fundação, eu não lembro se é canadense ou americana. Matusalém é o ser vivo, né, o ser humano mais velho, né, de que se tem história, segundo a Bíblia, né? Então, eles ofereceram um prêmio de $1 milhão só para canadense e americano. Quem era de fora não tinha, né, não ganhava, não tinha direito ao prêmio, tá? E aí, de 239 países, 239 equipes e 29 países, a gente mandou, enfim, e a gente acabou sendo... isso aí acho que eu falo depois, mas aqui é mais fácil aqui. Vamos entender como é que é a missão, tá? Então, foram 239 equipes de 29 países, tá? O desafio era produzir alimentos frescos, tá?
numa missão para Marte, para 4 tripulantes, tá? Com 6 meses para chegar para Marte, 18 meses em Marte e 6 meses para voltar. Então, realmente, você tinha que ter um sistema de produção, tá? Para poder manter essa tripulação alimentada, tá? Então, o que a gente fez? A gente juntou a parte de cultura de tecido com a luz azul, o jardim vertical, tá? Os monoterpenos, para, então, a gente conseguir montar o projeto. Nas características do projeto, o que a gente tinha, né? Como eu disse, 2 metros cúbicos para trabalhar, então tinha altura de 1 metro de altura, de largura, 1,90, tem todas as dimensões aqui que eles colocavam, que era justamente a dimensão dentro da estação espacial, tá? Podia gastar consumo máximo 3.000 watts, consumo médio 1.500 watts, que mais? Elas tinham que a tripulação tinha que ficar ocupada 4 horas por semana, tá? Então, até isso foi pensado. A gravidade no projeto, né, era a gravidade terrestre, não tinha um estudo da microgravidade, tá? Mas uma coisa que a gente achou muito interessante, que a temperatura era de 22 graus, muito próximo do que a gente tinha temperatura naquele corredor que o Edival conheceu, tá? E umidade de 50%. E a umidade que a gente tinha lá, tem na escola, é 60%. Então, a gente já estava com o projeto pronto, né? A gente já sabia como o morango ia se desenvolver nessas condições. E aí foi isso que a gente mandou para eles, ó. Esse material que a gente mandou, vocês vão ver, né, uma estrutura com jardim vertical, com LED de um lado, de outro, aqui a irrigação, né, para a produção, se baseando muito no que a gente tinha do moranguinho, né, aqui toda a parte espectral, e aí juntou, então, conhecimento acadêmico para ser aplicado tanto no espaço como na Terra. E aí, para nossa surpresa, em outubro, eu lembro que eu estava em Manaus, voltando de uma visita em Manaus, a Olhar Digital, né, me ligou, tal, falei, e aí veio, né, aqui o resultado da parte internacional, né, que a gente estava competindo, a gente foi selecionado. Ela falou, nossa, né, então foi realmente uma surpresa muito legal, né, a gente ter sido selecionado, só que é aquela história, né, o papel aceita tudo, né, o duro vai ser colocar em prática o que a gente tinha proposto, tá, principalmente sem dinheiro, tá, porque como saiu em outubro, né, então aqui a apresentação, aquela Martha Stewart falou, o nome dos grupos tá aqui, ó, Piracicaba, né, enfim, foi um evento bem legal, sabe, junto também, eles fizeram vários eventos presenciais em Nova York, né? Só que não teve condição de ir. Aí a gente não ganhou dinheiro, mas ganhou, né? Os botões, certificado, né? Então, toda a equipe ganhou, né? Os 6 participantes, a gente acabou ganhando todo esse reconhecimento. Teve publicação, que acho que eu mandei para o Edival, né, Edival? Sim. Saiu na Olhar Digital, na Exalc, no UOL, saiu no Globo Rural, saiu uma reportagem bem legal, só que mesmo com toda essa divulgação, não tinha dinheiro, né? As pessoas não entendiam, e também tinha muito a ver com o objetivo, né? Pô, mas para que vocês vão fazer isso? Não é? Vai ter uso na Terra? Então, o próprio desafio, ele mostrou que ia ser interessante você produzir alimentos no espaço. A condição é tão difícil que tudo que surgir de lá, você pode ter aplicabilidade na Terra. Você melhora a condição na Terra para a produção de alimentos. Tá? É uma relação direta. Tem muita coisa que a gente usa hoje, né, que é justamente da corrida espacial que a gente tem hoje. Né? São milhares e milhares de patentes de produtos que a gente usa hoje que vieram da corrida espacial e continuam vindo, né? Bom, aí a gente conseguiu a WBGI aqui de Piracicaba, uma aceleradora de empresas. Eles toparam, e a gente calculou, no cálculo nem foi muito certo, né? Foram R$100 mil, eles bancaram,
tá, na hora, tá, porque a gente estava atrasado. Isso aí, gente, já era janeiro, fevereiro, né? Então, o resultado saiu em outubro, o pessoal já estava correndo, né? Já tinha dinheiro, eram empresas. Daqueles 10, só a gente que era universidade. Os outros todos eram empresas, tá? Empresas já com novas tecnologias ou startups consolidadas, tá? Porque os americanos e os canadenses, as universidades americanas competiram também, só que elas não entraram nos internacionais, então elas ficaram num grupo separado, tá? Bom, além da BGI, que bancou com 100 mil, a gente teve a Hidroplan, junto com o Prolix, que é do hidrogel, a Amafibra, com a fibra de coco, a Vertigarden, né, que nos painéis, a ONU, a Agromilora fornecendo os morangos, né, o material vegetal. Então, tudo foi para justamente a gente acabar desenvolvendo e criando, inclusive, um outro laboratório, que foi a Implante. Aí começa a correria, né? A gente não tinha um módulo ainda, mas a gente tinha a estrutura das plantas, né, o material que já estava no laboratório, a ideia, a gente conseguiu desenvolver mesmo sem o recurso, tá? Então, aqui a taioba, além do morango, não comentei, a gente incluiu a taioba. A taioba era uma fonte de ferro, também é o espinafre brasileiro, né? Então, vamos deixar os astronautas fortes também, né? Então, a gente tinha o material, fez todo o processo de asepsia, fez a manutenção do material em azul, junto com o morango, tá? Então, aqui é o exemplo, a gente fazia todos os testes naquele corredor que o Edival conheceu, tá? E aqui a produção do módulo, tá? Então, tem vários detalhes, várias características com rendimento, intensidade luminosa, para manter a temperatura, tá? O quanto ele podia perder de calor, realmente foi difícil. Aqui ficava o nosso armazenamento de água, né? E aí, quando a gente passou da primeira para a segunda fase, várias regras começaram a ser alteradas, tá? Então, o pessoal é bem malandrinho, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Que eles vão dificultando o processo, tá? Então, era a regra de um jeito no começo, depois, do meio para frente, mudou para ficar mais difícil, tá? Então, a gente foi se adequando, tá? Para então ter, olha que interessante, o que a gente fazia? Essa placa era móvel, então a gente podia tirar e colocar esse material. Olha os moranguinhos produzindo, né? Então a ideia no projeto era mostrar que esses 2 metros cúbicos o astronauta conseguiria colher, tá? E dar manutenção no material. Então, como é um material vegetal que não tem fotoperíodo e ele é perene, ele poderia durar 3 anos aqui. Então, e do outro lado seria a taioba. Então, um lado seria morango e o outro lado a gente teria taioba. Aqui já produzindo, né? Aqui o Christian, nosso engenheiro da computação, está dentro do módulo. Você vê o tamanho, né? É um tamanho significativo, tá? Até o aço que tinha que ser usado, toda a parte de material, ele era um material específico também, tá? Bom, e além disso, a gente tinha que preparar um prato, tá? Olha, que bacana. Tinha que preparar um prato e apresentar um prato dessa primeira para a segunda fase, tá? E esse prato aqui é taioba, com morango e calda de mel, enfim. Foi o pessoal do Senac aqui do Grande Hotel, que é pertinho, né? Eles fizeram para a gente, foi bem legal também, né? E aqui, né, que foi a nossa conquista, a gente teve um pré-teste intermediário, que a gente poderia ser barrado e tinha que volte para o começo, né? E a gente estava, até por ter atrasado, aquela confusão toda, sem ter o dinheiro na hora, a gente acabou começando de trás para frente para fazer com que a gente conseguisse contar a história para os juízes e eles entendessem o projeto com o que a gente tinha feito, tá? E aí a gente acabou sendo aprovado, né? Foi o grande mérito, acho que além da primeira fase, ficar entre os 10,
ter sido aprovado nessa fase intermediária, tá? Infelizmente, a gente não conseguiu passar na final. Afinal, só ficaram as empresas, né? Então, a estrutura era muito grande. Para vocês terem uma ideia, toda essa parte aqui, ó... Opa, deixa eu voltar aqui. Tudo aqui, ó, da folha, fruto, tudo isso aqui a gente teve que mandar para fazer análise microbiológica nos laboratórios credenciados, que a NASA credenciou para a gente mandar, para vocês terem uma ideia. Tanto a taioba, análise de água, tudo. Não podia ter traço de qualquer micro-organismo, né? Então, o tipo de água que a gente usava realmente foi extremamente rigoroso, tá? Então, foi uma empresa finlandesa e uma alemã, né? Que eles já estavam, assim, bem adiantados. Mas o retorno que a gente teve com relação a conhecimento, a reconhecimento também do trabalho, projeto CNPq, que foi aprovado, foi um dos primeiros projetos ligados à área espacial com alimentos, tá? O que o laboratório teve aprovado. A criação, né? A gente faz parte hoje da rede do Space Farm Brasil, ligada à área de produção de alimentos no espaço. Tudo isso é muito recente, né? Mas foi um pontapé inicial bem legal aí para essa área espacial ligada à alimentação, tá? Então, a gente vê muito a parte de hardware, né? Dos equipamentos, foguete, né? Mas muitas vezes esquece como é que a gente tem que lidar com o bem-estar do astronauta durante o voo, tá? Pode ser curta distância, pode ser para Marte, pode ser na Lua, tá? Então, uma gravidade reduzida hoje, que a gente vai ficar expert, né, Dival? Trabalhando com os clinostatos. Com certeza. Que é a parte de hardware, né? Para testar, para ver como é que a gente vai produzir em Marte, como é que a gente vai produzir na Lua, tá? Se vai ter mineração lá, o que vai ter lá, o que vão querer explorar ou colonizar, tá? O custo é muito alto. Você pegar alimento fresco e embarcar para mandar para uma estação espacial é muito caro, né? Então, por isso, né, que a gente comentou, não sei se vocês conseguem ver, se está dando para ver direitinho, a gente pode mostrar com mais detalhes depois, né? Ela desfoca um pouco, né? Isso, depois eu vou tirar o blur, mas eles estão trabalhando muito com esse tipo de produto. E aí o produto ficou tão bom, essas empresas italianas que estão fazendo esse tipo de tecnologia, que eles estão usando essa tecnologia que é embarcada para o astronauta, para ter uma melhor qualidade de alimento, estão usando, por exemplo, para quem vai acampar, quem vai fazer um trekking, quem vai, enfim, ficar um longo tempo longe, né, da sua residência, ou isolado, né? Então, você pode levar essa alimentação. A gente experimentou lá em São José dos Campos, essa empresa italiana, é impressionante a qualidade, né? O que a gente tem hoje de tecnologia de alimento é impressionante, muito por causa do trabalho feito para a alimentação dos astronautas, né? Perfeito, gente? Ótimo. Perfeito. Muito bom. Muito interessante. A gente vai trocando figurinha agora, deixa eu... Muito obrigada, professor. Eu acho que se o senhor fechar a sua apresentação, dá para a gente visualizar aquela embalagem que o senhor estava mostrando. Eu vou só tirar o blur. Então, agora, dando continuidade, nós vamos passar para as perguntas. A professora Bruna gostaria de fazer uma pergunta. Sim, eu gostaria. Primeiramente, parabéns, professor Paulo, né, pela sua participação nesse desafio e aqui conosco no podcast. E é inspirador ver você, a sua equipe, né, toda engajada aí para a melhora da nutrição do astronauta, porque a gente sabe que a alimentação, a saúde começa pela boca. Então, pensar que no espaço a gente pode ter um momento de gastronomia, né, de uma culinária, nos deixa muito animados, né, de pensar no futuro. Então, esperamos aí mais novas pesquisas, né, com o senhor, sua equipe, para que esse sonho realmente se torne realidade, né? E acredito que já venha se tornando. Então, parabéns, professor. E com relação à curiosidade, na verdade, nós observamos que existe uma variação de cores, né, no plantio ali do morango, da taioba.
Você poderia explicar novamente, mais ou menos, do porquê essa variação, o que conserva nos alimentos? Pronto. Deixa eu só tomar uma aguinha. Sim, claro. Vamos lá. A gente, quando essa história de espectro de luz é bem interessante, porque geralmente o foco é em você aumentar a produtividade, né? Correto. Então você vai manipulando os espectros de luz para a planta crescer mais rápido, produzir mais, ter mais vigor, tá? E eu, antes de ser professor aqui na escola, eu fiquei 7 anos morando em Natal, em frente à praia, em Ponta Negra, maravilhoso, meu sonho, né, de ficar ali todo dia pegar a praia, né? E nesse período eu tive um laboratório lá, de cultura de tecido de muda de bananeira. Sim. E a dificuldade é que a planta, depois que você coloca naquele ambiente em vidro, a planta, ela não para, né? Esse que é o grande, não é o grande problema, é a característica da agricultura. Sim. Você não tem sábado, domingo, feriado, né? Então, a vaca ou a galinha não sabe que é feriado, ela sempre vai estar trabalhando, ela não descansa. Não tem pausa. Não tem como, né? E aí, um grande problema que a gente tinha, principalmente com mão de obra, era o quê? Chegava férias, tinha as férias normais, Natal, Ano Novo, o pessoal parava de repicar, fazer os subcultivos, que se tem que fazer a cada 3, 4 semanas. Quando você deixa de fazer isso, a planta continua crescendo e produzindo raiz, e aí ela não para. E aí você demora o dobro ou o triplo do tempo para fazer esse trabalho. Então, isso é um caos, tá? E essa parte de luzes ficava na minha sala. E num experimento, né, eu observei e falei, pô, os meninos deixaram o material lá, e eu vi o que tinha ficado no azul, o material não tinha se desenvolvido tanto. Não tinha, as raízes, era com cana no caso, cana de açúcar, né, muda de cana. A muda tinha ficado super boa, não tinha oxidado o meio, não tinha oxidado a raiz, volume de raiz menor, enquanto os outros tinham consumido o meio, enfim, era totalmente o oposto. E aí falei, pô, vamos tentar estudar o azul no sentido de você reduzir o metabolismo da planta, tá? E realmente acontece isso, tem muita coisa ainda para a gente estudar, tá? Tá ligada a fatores oxidativos, né? Certo. A gente sabe que ela reduz volume de raiz, ela não, no processo que a plantinha está no meio de cultura, que você comentou, né? Ela não realmente não, nas trocas dos nutrientes, ela não libera os polifenóis, então a raiz fica bem íntegra, tá? Sim. A cor da planta é diferente também. Então, tudo isso ajuda a ela ficar meio stand-by. Então, entra numa técnica que chama Slow Grow Storage, técnica de armazenamento para o crescimento lento. Então, você mistura, você junta a temperatura, você usa também o espectro de luz, e aí você reduz o metabolismo e consegue manter a planta dentro da estação espacial. Por exemplo, se o morango, no caso, o ataioba, acontecesse alguma, sei lá, um erro, ou morresse tudo ali, a gente tinha o backup das plantas no laboratório, nos tubinhos de ensaio. Aí era só recolocar ali, entendeu? A ideia era essa. E os caras acharam legal, né? Sim, com certeza. A conservação também dos nutrientes, ela fica melhor nessa luz azul, até por conta da oxidação, né, que o professor falou. Então, aí o que acontece? A técnica do azul a gente acaba usando mais para manter o germoplasma, a plantinha. Sim. A parte nutricional, a gente usa o espectro total. Então, vai tanto luz branca, que não sei se vocês lembram, dentro do módulo, tem luz branca e um pouquinho de vermelha. Sim. Que aí dá uma otimizada na produção, aumenta a atividade fotossintética, tá? E aí, como você disse, vai manter a planta bem suprida, vamos dizer assim, de luz. Sim. Porque você vê, a gente descobriu no jardim vertical que se o morango tiver, acho que era menos de 90 watts, são 2 potências ali, tá? Que vale como se fosse no período da tarde. Se o morango crescesse num lugar que só tivesse a luz do período da tarde, entre as 4 e as 6 da tarde, ele não floresce. Então, ele precisa de uma intensidade luminosa, tá, maior, para que estimule o florescimento, e aí a gente tem os morangos. Tá? Perfeito.
Muito bom. Professor Edival? Bom, eu queria que você falasse um pouco, ou que você puder falar, né, sobre esse projeto da Space Farm Brasil e também do evento lá com a Federação de Astronáutica Internacional, dentro aí das políticas, né, digamos assim, brasileiras em relação a essa questão de produção de alimentos. E não sei, né, e você linkar isso com relação à pesquisa com a microgravidade. Foi difícil eu falar essa palavra, mas com, né, os efeitos, o que você espera, né, em relação a isso, em termos da pesquisa mesmo. Pronto, Edival. Então, o Space Farm Brasil foi uma iniciativa muito legal. Quem capitaneia hoje é a Embrapa, tá? Então, a Embrapa tem essa liderança para agrupar todos os grupos. São várias universidades, tanto do Brasil como de fora, tá? Ligadas mais à parte agrícola, de sensores, enfim, né? O pessoal vai meio que se encaixando ali. É muita gente. Realmente ficou uma coisa muito grande, né? A gente participa com algumas ligadas a essa área de alimento e com a parte in vitro, que é bem o nosso foco, jardim vertical, né? A gente tem esse tema, né, para trabalhar com o grupo, tá? Então, mas é novo, né, Edival? Você vê que é uma iniciativa nova, a gente está correndo atrás, né? Foi bem legal esse desafio, né? Foi uma surpresa boa, e os frutos desse desafio não foram financeiros, né? Foi justamente as linhas de pesquisa que surgiram, né? Uma delas é a da microgravidade, que a gente trabalha hoje, né? Você vê, a gente criou um laboratório na Exalc, que o Edival conheceu, só conheceu a salinha lá, né, Edival? Sim. É um laboratório, acho que é o primeiro laboratório de microgravidade de plantas do Brasil, né? Com equipamentos novos que vão chegar. A gente acredita que a FAPESP vai investir essa nova linha de pesquisa, que a ideia é tentar mostrar, né, que se você fizer um análogo ou usar alguns equipamentos que mimetizem essa situação de microgravidade na Terra, a gente pode ter já um efeito, uma antecipação de resultado, não é? Justificando ou não você enviar algum produto para o espaço, que é muito caro, né? Muito caro, é custoso, além do custo, é perigoso, né? Então, a possibilidade de ter erro é muito grande, tá? Então, se a gente conseguir trabalhar em terra, né, algumas dessas características, para depois checar se isso vai acontecer mesmo no espaço, com diversas outras características, por exemplo, os metabólitos secundários, né? Como é que as plantas vão se comportar em microgravidade? Plantas medicinais, por exemplo. Sim. Não é? Uhum. Como é que elas vão se comportar? Vão produzir outros metabólitos secundários? Ou metabólitos secundários numa concentração maior? Tá? Então, tem tudo isso que a ideia é trabalhar, né? E esse congresso da IAC, né, que foi um lugar maravilhoso, Milão, a região, a Itália é maravilhosa, né? A gente foi visitar a Thales Alenia, foi visitar onde fabricam parte dos foguetes, da estrutura da ISS, foi bem bacana mesmo. Mas é uma feira que não é só científica, ela é muito comercial também. Tá? Então, várias empresas estão envolvidas, desde comunicação, a parte de satélite, tem alguns projetos para o lixo espacial, né, que é um problema hoje, como você prever as órbitas do lixo espacial, a vestimenta. Então, tinha lá um stand da Prada, né, mostrando um traje espacial, como é que vai ser pela marca Prada, né, como é que vai ser o traje espacial do futuro, não é? Mas muito bacana, foi uma experiência bem legal e abriu muito, né? Então, a gente vê também, por exemplo, empresas civis que estão na Fórmula 1, que é automobilismo de ponta, né? Então, os cintos de segurança que salvam as vidas dos pilotos de Fórmula 1 são os mesmos cintos de segurança que são usados na espaçonave, né? Que seguram também a carga, tá? Então, é tecnologia
né, alta tecnologia que é aplicada lá e é melhorada lá e volta para a Terra. Né? Muito interessante. Nesse projeto aí, né, saiu uma matéria falando sobre a parceria com a Blue Origin, né, em relação a voo suborbital, e inclusive mencionando batata doce e grão de bico, né? É isso? Isso. Isso já foi feito ou ainda vai ser feito? Foi. O que acontece, Edivaldo, o grupo, a Agência Espacial, junto com o Ministério, Tá bom. Agência Espacial Brasileira, junto com o Ministério, com os colegas, o pessoal consegue uns espacinhos, umas caronas, né? A gente tem professores, professor brasileiro tem no mundo inteiro, nos Estados Unidos está cheio, né? Então, o pessoal tem contatos ali e consegue alguns espaços, que é um espaço pequeno, né? E aí vai na roupa do astronauta, né? As ampolas com semente de grão de bico e foi também explantezinho de batata doce, tá? Foram as espécies que foram selecionadas para a gente trabalhar. As espécies modelo que pode também mudar, né? A gente pode ter outros tipos de materiais para a gente começar a trabalhar. Né? A gente tem uma biodiversidade muito grande, então não vai ser só a batata doce e o grão de bico. A gente pode ter também, enfim, uma infinidade. Né? Se a gente pensar na Amazônia, quanto material que a gente pode trabalhar e pensar futuramente ser um alimento espacial, né? Interessante. No podcast que a gente gravou ano passado com a doutora Thais, né? Ela ressaltou a questão do problema, entre aspas, né? Da fisiologia humana em condições, né? Não só fora da Terra, mas na Terra mesmo. Pensando em alimentos, né? Será que, agora perguntando para as professoras também, as colegas, né? Que provavelmente, porque ocorre uma série de problemas, até descalcificação, né? O próprio Marcos Ponte uma vez mencionou numa palestra que ele, depois do voo que ele fez, né? Lá na Estação Internacional, ele adquiriu vitiligo. Então, parece que tem algumas doenças, inclusive, que são induzidas pela diminuição, né, do efeito da gravidade no corpo dos astronautas. Né? Mas pensando em alimentos, né, provavelmente deve ter alimentos que possam ser mais adequados a condições aí de voo, né, tanto na Terra quanto fora, né? Talvez, né? Essa é a ideia, né? Então, acho que você evitar os processados ali, né, Bru? Os ultraprocessados. Exatamente. Né? Focar nessa área mais natural mesmo. Aquilo que o professor falou com relação, por exemplo, aos compostos fenólicos, né? Que a gente fala. Compostos bioativos, né? Que, na verdade, dos carotenoides, sabe-se, né? Que são... substâncias que previnem o surgimento aí de diversas doenças, né, Bru? Sim. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, acho que isso é muito válido, né? Pensando até no que é preconizado pelo nosso guia alimentar, né? Evitar os ultraprocessados e processados e você dar preferência para os in natura ou minimamente processados. Então, a ideia é fantástica, né? Nós, da área de ciência e tecnologia de alimentos, né, professora Bruna? A gente fica, assim, muito feliz com isso, né? Para essa contribuição, né? E você viu, Paulo, dentro desse evento aí, talvez, o uso de bioimpressão na área de alimentos, nessa perspectiva, assim, mais de alimentos... eu vou usar a palavra, desculpa a minha ignorância, tá? Alimentos com uma finalidade mais terapêutica ou com uma direção mais com finalidade de tratar algum tipo de enfermidade, enfim, né? Usando bioimpressão, porque o pessoal tem usado bioimpressão para fazer bife, alimentos alternativos aí e tal, né? Mas com essa finalidade específica, você viu alguma coisa sobre isso? Existe? Você tem conhecimento disso? É uma fase seguinte, né, Edivaldo? Você ter... Mas é o que as meninas estavam falando. Você trabalhar com produto fresco é o que acaba valendo mais a pena. Sim. Tá? Então, o consumo do alimento fresco que é o desafio. Repete de novo. Eles não conseguem trabalhar muito por causa de falta de espaço na estação espacial. Uhum. Por isso que nosso trabalho, Edivaldo, com clinostato, acaba sendo interessante para a gente tentar mimetizar.
né, com gravidade reduzida. Deixa eu aproveitar que eu tirei o blur, legal. né? Esse aqui é o... Tá aqui, ó. Afasta um pouquinho mais. Isso. Perfeito. Então, a Tiberino, né, foi interessante que foi na sede do ILA, a gente estava nas palestras ali, de repente eles colocaram vários desses pacotes, e tinha um lá que foi o mais concorrido, esse até já acabou aqui em casa. Era umas cápsulas de chocolate com café expresso dentro. Nossa, que delícia. Pense num negócio bom. Maravilhoso. Muito bom. Então, você vê, de altíssima qualidade. Esse material, claro que é uma amostra, né? Sim. Mas existe uma empresa que eu não lembro, eu tenho no meu banco de dados, eles fizeram uma apresentação aqui no Brasil, e você não diz que você está comendo um produto que já faz anos que está armazenado. A tecnologia para você fazer a desidratação, aí a técnica, as meninas vão até me corrigir, né? É impressionante como você, quando reconstitui, faz uma agitação ali no saquinho, você come, é impressionante a qualidade, sabe? Era salmão, era o tomatinho, parecia que estava fresco, eu fiquei Sabor, impressionado. aroma, né? Bem Mantém. característico, fica mantido. Mantém as Muito características sensoriais, né? Professor, infelizmente, a gente precisa finalizar, porque a gente estourou muito tempo, mas já fica aqui um convite para o senhor retornar. Então, Claro. eu gostaria de agradecê-lo imensamente pela sua participação, por ter compartilhado conosco tantos conhecimentos, né? Com certeza. E eu tenho certeza que esse projeto que o senhor já se iniciou com o professor Edival, daqui a pouco se expande para a área da nutrição. Nós estamos Sim. com as professoras aqui. Eu gostaria que o senhor falasse as suas considerações finais, um recado para os nossos alunos que estão acompanhando o congresso. Pronto. Nossa, eu agradeço muito o convite, acho muito... nossa, uma iniciativa dessa é bem legal para os alunos, né? E vocês que continuem, tá? Continuem com essa iniciativa. E quem sabe, da próxima vez, colocar algum aluno aí também para perguntar. Olha, Com boa dica. certeza. Porque é interessante, a gente fez isso nas reuniões de departamento, reunião de departamentos nosso tem representante dos alunos. Né? Ótima E eles dica. algumas ideias boas também, tá? Então, vê o lado deles aí nesse podcast. Muito legal. Excelente, professor. Muito obrigada, Muito obrigada. professor Edival, professoras, Obrigada. Eu professor que Paulo, agradeço. muito obrigada novamente. Continue Muito com o obrigado, Paulo. congresso.